Salve, camarada! E aí, tranquilidade? Então, sabendo da busca de vocês aí por essa aprovação desse concurso espetacular, que é o concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, né? Venho eu aqui embarcando nesse projeto com o fim de auxiliar vocês a alcançarem o êxito na aprovação. Então, permitam-me apresentar rapidamente, tá? Eu sou o professor Edion Henrique e vou trabalhar com vocês a disciplina de Raciocínio Lógico Matemático, tá? Uma breve apresentação, assim como eu falei. Sou servidor público do Estado de Minas Gerais, já há alguns anos aí. E sou servidor público aí desde os meus 18 anos de idade, com aprovação em outros concursos que eu tive, tanto na esfera federal, das Forças Armadas, quanto na esfera estadual. Beleza? Então vamos lá. Vou tentar trazer para vocês aqui uma didática mais descontraída possível, mais light, né? Porque todo mundo tem aquele pavor do raciocínio lógico, da matemática em si, e eu vou mostrar para vocês que isso aí é pura conversa, não existe, tá? Temos a possibilidade de aprender tudo aquilo que quisermos. Basta dedicar e ter um afinco ali com um propósito geral de buscar essa aprovação e saber que conseguimos alcançar esse êxito com tranquilidade, beleza? Então vamos lá. Sem muita João Clebice, sem muita enrolação, sem muito fingimento, beleza? Vamos começar com vocês. Falaremos aqui agora sobre a lógica proposicional, sobre os fundamentos da lógica, beleza? Primeiro de tudo, temos que saber o que é uma proposição, temos que definir uma proposição, tá? O que entende-se por uma proposição? Nada mais do que uma declaração que tem um sentido completo, onde quem ouve entende, quem lê entende o que está sendo falado ali naquela declaração, tá? Essa declaração pode vir de forma negativa ou pode vir de forma afirmativa. Tranquilidade? Então vamos lá. Uma declaração, o que é uma proposição? Uma declaração, com sentido completo. Sentido completo. O que entende-se por sentido completo? O que eu acabei de falar com vocês. Quem lê, entende, quem ouve, entende. E para satisfazer essa ideia de sentido completo, temos que ter basicamente um verbo, que é aquele cara que vai exprimir a ação do que está sendo dito, tranquilidade. E principalmente dentro disso aqui, nós temos que ter a possibilidade de classificação. O que seria essa possibilidade de classificação, Edion? Nada mais do que a possibilidade de valorar, assim eu chamo, a proposição em verdadeira, verdadeira ou falsa. Nada mais do que isso. Sem João Clebice, sem fingimento. Beleza? Na tranquilidade. Tranquilidade. Na manha do gato. Beleza, cambada? Então, uma declaração com sentido completo que tem um verbo que exprime uma ação light e que principalmente tem que ter a possibilidade de classificação ou de valoração entre verdadeiro ou falso. Como assim, professor? Não entendi. Calma, relaxa que eu vou te ensinar. Vem cá. Por exemplo, choveu hoje em Uberaba. Cidade linda, cidade bacana, né? Choveu hoje em Uberaba. Vamos lá. Eu pergunto para vocês que estão aí em casa, espero que estejam bem ligados na parada, que não estejam dormindo. Se liga, mal começou, hein? Choveu hoje em Uberaba. Quem lê isso aqui entende? Quem ouve isso aqui entende? É óbvio, né? Ah, professor, mas você falou que tem que ter um verbo. E o que é isso aqui, cara? Presta atenção. Choveu hoje em Uberaba. Beleza? Eu estou declarando que choveu. O verbo que exprime a ação. Tranquilidade? Eu posso classificar isso aqui como uma proposição, professor? Pode. Um exemplo claro e óbvio de uma proposição. Tem um outro exemplo, professor? Eu queria saber de mais supositórios, tá? Como assim supositório? Presta atenção, quando eu falar para você supositório, é uma suposição, um exemplo. Mas está errado. Foda-se, eu dou aula de raciocínio lógico. Aqui, vamos lá. 2 mais 5 igual a 8. Mas, professor, está errado. 2 mais 5 não é igual a 8. Eu não estou perguntando se está errado ou se está certo. Eu estou querendo saber se é uma proposição, se eu posso classificá-la como uma proposição. Vamos lá. O que eu preciso? Uma declaração com sentido completo, que tem que ter um verbo que exprime a ação e uma possibilidade de classificação, de valoração em verdadeiro ou falso. Show! Olha para cá. Se liga comigo. Rapidinho. 2 mais 5 igual a 8. Aqui eu estou declarando, vou aparecer aqui para ficar legal, porque esse shape Slim Fit aqui não pode sair fora. Tá show? Deixa eu olhar, tá bacana. Vamos lá. 2 mais 5 igual a 8. Eu estou declarando que o 2, que vamos dizer que é o sujeito da parada, adicionado com 5 é igual a 8.
Aqui, no símbolo da igualdade, está contido o verbo ser na terceira pessoa. É igual a 8. Beleza, satisfez tudo bonitinho, show, corre para o abraço. Isso aqui é uma proposição? Sim. Uma declaração que está simbolizada aqui como uma forma matemática, como uma sentença matemática, melhor dizendo, e que pode ser classificado. Eu digo isso aqui, é verdadeiro ou é falso? Todos nós sabemos aqui, ou em qualquer lugar, até na China, que 2 mais 5 nunca vai ser 8. Então isso aqui é uma declaração falsa, uma proposição falsa. Tranquilidade? Continuando. Além disso, nós temos outras situações que jamais serão proposições, que não são proposições. O que, por exemplo? Frases interrogativas. Frases interrogativas. Aquelas perguntas, beleza? Frases exclamativas. Frases imperativas, ou seja, imperativas, que exprimem uma ordem. Frases nominais. O que é isso? Frases nominais é de comer? Não, não é de comer. Frases nominais são frases que não possuem, não tem verbo. Beleza? E temos aqui, vou colocar de vermelhinho. Vamos chamar de red, que eu falo línguas, tá, pessoal? É normal. Red, para quem não sabe, é vermelho, tá? Vamos falar aqui das sentenças abertas. Como assim sentenças abertas, professor? Sentença que não tem um sujeito definido. Não tem sujeito definido. Tranquilidade? Certo ou não certo? Beleza. Professor, você pode me dar exemplo? Sim. Essa mesma frase que eu coloquei aqui em cima, declarando, né, afirmando que choveu hoje na cidade de Uberaba. Se eu a coloco aqui, choveu hoje em Uberaba, e mando uma exclamação. Eu estou questionando. A partir desse momento, aquela sentença que foi classificada por nós como uma proposição, quando eu entro com sinal de interrogação nela, eu já perco aquela possibilidade de valoração, de dizer se essa sentença é verdadeira ou falsa. Como eu vou valorar uma pergunta? Como é que eu vou dizer se uma pergunta... essa pergunta dessa pessoa é falsa. Ué, mas como assim? Ele está te questionando. Beleza? Então aqui caiu já numa situação que não vai ser uma proposição. Beleza? Frases exclamativas. Vamos lá. Lê aqui para mim. Eu sei que você vai ler isso aqui. O professor de IRLM é um gato. Uau! Tá, eu sei disso, mas se liga. Não é uma proposição, uma frase exclamativa. Você está exclamando que aquele professor de IRLM é um gato. Obrigado por essa parte, mas vamos lá, continuando. Show de bola. Imperativa. Pegue o livro, estude. Isso vai ficar meio zoado aqui, vamos fazer ajeitadinho que dá certo. Estude. Pegue o livro e estude. Eu estou ordenando que você pegue o livro e estude. Como é que eu vou classificar isso como verdadeiro ou falso? Pegue o livro e estude. Ele está me dando uma ordem falsa. Não existe essa possibilidade de valoração. Vocês estão vendo que tudo cai aqui na possibilidade de valoração de verdadeiro ou falso? Beleza. Deixa eu ver o tempo para ficar tranquilo e suave. Show. Estamos dentro. Vamos lá. E por último, sentenças abertas. Por que eu coloquei de vermelhinho? Vou botar um asterisco. Não é asterístico não, viu? Troço ruim, é asterisco. Vou botar um asterisco aqui de moral. Por quê? Sentenças abertas são sentenças que não têm sujeito definido. Beleza? Não são proposições, mas elas podem passar a ser. Como assim? Comendo.
ela pode passar a ser a partir do momento que eu defini o sujeito. E para isso nós veremos mais à frente que existem, por exemplo, os quantificadores lógicos. Esses caras que são todo, o algum e nenhum, que eu vou só colocar a simbologia deles aqui só para dar aquela instigada em vocês lá para mais para frente, todo, algum e o nem um. Beleza? Esses caras aqui, que são os quantificadores lógicos, eles servem exatamente para isso, para transformar sentenças abertas em proposições, que é o que eu vou chamar lá na frente de proposições categóricas. Beleza? Então, vamos lá, volta a fita. Voltou. Proposição, declaração com sentido completo, que tem um verbo com exprimação e possibilidade de valoração. Light. Exemplo, choveu hoje em Uberaba, e essa sentença matemática, 2 mais 5 igual a 8, que nós vimos que é falsa. Jamais serão proposições. Frases interrogativas, exclamativas, imperativas e frases nominais, frases sem verbo. Ah, professor, me dá um exemplo de frase sem verbo. Tá bom, neném, vem cá. Ó, puxei aqui a setinha, isso aqui chama organização, beleza? Você tá vendo o que eu tô fazendo, você não é muito doido de ver errado. Vamos lá. Frase nominal sem verbo. O celular quebrado do professor. Sugestivo, hein? Sugestivo. O professor é quebrado, né, cara? Ele não tem muito pra onde correr, mas é a vida. O celular quebrado do professor. Sim, mas e daí? O que que tem o celular quebrado do professor? Eu não tenho um verbo que exprime nenhuma ação. Eu não posso classificar isso aqui como uma proposição. Tá, o celular quebrado do professor. E aí? É verdadeiro ou falso? Eu não falei que o celular do professor está quebrado ou coisa do tipo. Eu não exprimi nenhum tipo de ação. Esse é o exemplo de frases nominais. Beleza? Tranquilidade. Deixe-me apagar aqui, já que todos anotaram, que eu tenho certeza disso. Deixe-me apagar aqui o supositório. Lembrando, supositório é um exemplo. Ah, professor, mas isso é muito feio você falar isso. Mas o que eu estou falando aqui para você, que vai entrar na sua cabeça e vai te ajudar a acertar todas as questões de raciocínio lógico da nossa maravilhosa prova, é mais importante do que eu falar que um exemplo é um supositório. Então se liga. Tranquilidade? Vamos lá. Além de ter que satisfazer a declaração com sentido completo com verbo com exprimação com possibilidade de valoração e de não esbarrar nessas situações aqui de interrogativo, exclamativo e assim por diante, que eu passei para vocês, eu tenho um negócio chamado princípio das proposições. Os princípios das proposições servem também para eu saber se aquela declaração feita é ou não uma proposição. E eu tenho 3 princípios: o princípio da não contradição, o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído. Tá, o nome já fala, já é antiburro, mas vamos colocar aqui, beleza? Não existe uma ordem entre eles, não existe uma ordem. A gente coloca aqui para ficar mais organizadinho. Mas vamos lá. Princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição? O princípio da não contradição diz o seguinte, que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É isso aí, questão da contradição. Professor, você pode me dar outro supositório? Claro, bebê. Eu vou introduzir o supositório em você agora. Como assim? Exemplo. Eu sou um grande mentiroso. Eu sou um grande mentiroso. Eu sou um grande mentiroso. Beleza. Vamos lá. Partindo do princípio que essa declaração é uma declaração que tem um sentido completo, tem um verbo que exprime a ação. Professor, não é interrogação, exclamação, não é uma ordem, não é uma frase nominal. Professor, então deveria ser uma proposição, mas não é, porque eles barram no princípio da não contradição. Como assim? Vamos partir do princípio de que essa declaração feita aqui seja verdadeira. Vamos partir do princípio que ela seja verdadeira. Se ela for verdadeira, o cara que emitiu essa declaração, que disse que é um grande mentiroso, ele é realmente um mentiroso. E o mentiroso nunca fala a verdade.
Se o mentiroso nunca fala a verdade, quer dizer que o que ele falou então é mentira. Ou seja, ficou verdadeiro e falso ao mesmo tempo, se contradisse, é um paradoxo, uma coisa que nunca vai ter um fim. Beleza? Então bateu num paradoxo, bateu em uma contradição, esbarrou no princípio, ou seja, não é proposição. Tranquilidade? Segundo princípio é o princípio da identidade. Princípio da identidade. O que é o princípio da identidade? Vamos separar para ficar legalzinho. Aqui, show de bola. Princípio da identidade. Vamos lá. Todo mundo aí sabe o que é uma identidade. Você olha na identidade e tem o dedão do cara lá. Beleza? Você olha para a foto, tem lá a face. Se for a minha, vai ser identidade bonita. Se não for, vai ser feia. Show. Tem como aquela identidade, aquele cara que aparece lá com aquele dedão, com aquele foto, ser uma outra pessoa? Claro que não, né? Senão você está... Inclusive, você está incorrendo no crime de falsidade ideológica. Beleza? Digamos assim, não tem como você mudar. Identidade é o que é. Ou seja, uma proposição, opa, faltou o R, uma proposição verdadeira será sempre verdadeira. Será sempre verdadeira. E uma proposição falsa será sempre falsa. E não tem conversa, meu irmão. Nunca uma proposição verdadeira passa a ser falsa ou será falsa e vice-versa. Tranquilidade até aí? Atenção, jovem capivara do Cerrado. Atenção. Não confundam o princípio da identidade, o fato de uma proposição verdadeira sempre ser verdadeira. Um japonês chamado Sujiro falou para vocês anotar isso aí no seu caderninho, que eu sei que você está trabalhando. Não confundam o princípio da identidade, que diz que uma proposição verdadeira sempre será verdadeira e uma falsa sempre será falsa, com a negação de proposição. Que nós vamos ver logo após aqui. A negação de proposição é a alteração do valor lógico da proposição quando você entra lá com um caguetezinho. Que nós vamos ver para frente. Calma, calma o coração, vem comigo. Vem na sensualidade aqui que você vai para frente. Beleza? Show. Vamos dar um espacinho aqui para ficar mais legal? Show. É show de bola. Certo ou não certo? Vem comigo. O terceiro princípio que eu falei para vocês, tá lembrado do qual é? Não tá, bebê? Tá dormindo? Então acorda. Vamos lá. Não contradição, identidade e o princípio do terceiro excluído. Terceiro excluído. O que é o terceiro excluído? Você tem um, você tem dois, o terceiro não existe, ele é excluído. Como assim, professor? Nós estamos falando de valor lógico de proposição, de verdadeiro ou de falso, da classificação de proposição? Beleza. O princípio do terceiro excluído diz que uma proposição será ou verdadeira ou falsa, não havendo uma terceira possibilidade. Possibilidade de. Beleza? Tranquilidade? Ou seja, ou é um ou é outro. É 8 ou 80. Não tem uma terceira possibilidade. Uma proposição sempre será classificada ou como verdadeira ou como falsa. Não há um meio verdadeiro ou meio falso. Tranquilidade até aí? Show de bola. Pessoal, falamos então da definição de proposição, o que ela precisa para ser uma proposição. Falamos também do que jamais será uma proposição e falamos também dos princípios das proposições, tá? Aproveitando aqui dentro dos princípios, nós vamos falando de classificação de proposição, tá? Vamos apagar aqui para ficar legal? Deixe-me dar uma olhada no tempo. Cadê o tempo? Show de bola, tamo junto. Nós vamos falar então, pessoal, sobre a classificação de proposições. Como assim, professor? As proposições, eu já vou apagando aqui, já vou trocando uma ideia com vocês rápido. Aquela trocação de ideia bem suave, bem maceteada. Então vamos lá.
Falando de classificação de proposição, as proposições podem ser classificadas em dois tipos, ou simples ou compostas. Tranquilidade? Classificação de proposições. Dois tipos, assim eu falei para vocês, né? Podem ser classificadas em dois tipos. Ou as proposições são simples, ou elas são compostas. Como assim, professor? Proposição simples. Se liga no bizu. Não tem conectivo lógico. Mas eu não sei o que é conectivo. Calma, jovem. Calma seu coração. Deixa eu te falar. Para de aperreio. Vem aqui comigo. Proposição simples. Anotem aí. Vai lá. Primeiro de tudo, não tem conectivo. E segundo, tem apenas um verbo. Quando eu falo para vocês de um verbo, se liga, jovem capivara do Cerrado. Quando eu falo para você apenas de um verbo, é apenas um verbo principal. É aquele verbo que está fazendo referência direta à ação do sujeito. Tranquilidade? E falando de proposições compostas, é o contrário. A proposição composta, de cara, você já vai ver que tem conectivo lógico. Conectivo. E tem mais de um verbo principal. Ainda, ó, asteriscozinho, ó, ainda que esse verbo seja o mesmo verbo que está representado mais de uma vez. Tranquilidade? Pessoal, por enquanto, sem João Clebice, continuaremos sobre a classificação de proposições simples e compostas, definindo o que é conectivo, no nosso próximo bloco. Valeu? Tamo junto, cambada. Forte abraço.